Bom dia, meus irmãos. Grato ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de a gente conversar um pouco, nesse dia tão especial, sobre a palavra de Deus. E eu queria fazer uma referência elogiosa aos adolescentes e jovens dessa igreja, pela escolha do tema. Não está aqui, mas a gente já sabe que é unidade na diversidade, um tema tão pertinente, não apenas ao universo adolescente e juvenil da igreja, mas a toda a nossa vida de modo geral. Eu vou pedir aos irmãos, então, nesse contexto, que nós possamos abrir nossas Bíblias ou celulares em Colossenses capítulo 2. Vamos continuar em Colossenses, O capítulo 3, que é a divisa, Colossenses 3,14, A nossa divisa, é isso? O capítulo 3 e o capítulo 4 de Colossenses são os chamados capítulos da exaltação. Como o apóstolo Paulo, ele vai exaltando o nome, depois de todo um contexto que é apresentado ele referente à igreja de Colossos, ele vai apresentando a Deus toda a sua exaltação e engrandecimento ao nome do Senhor Jesus Cristo, a despeito de todos os desafios que aquela igreja vem apresentando. Vou abrir aqui o capítulo 2 de Colossenses, que vai do verso 8 ao verso 18. Sem óculos não dava. Colossenses capítulo 2, verso 8 a 18 diz assim: Cuidado que ninguém vos venha enredar com vãs filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de tudo, de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da natureza da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, escrevendo-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, dia, festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém vos faça árbitro contra vós outros, pretextando humildemente e culto dos anjos, baseando-se em visões, efetuando, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Só até aqui. Paulo escreve essa igreja aos irmãos de Colossos, essa igreja, em prisões, em cadeias.
Paulo estava em cadeias por pregar o evangelho e escreve essa carta a um grupo de pessoas que ele nunca viu antes. Paulo não conhecia a igreja de Coríntios. Paulo não conhecia a igreja do Colossos. Paulo não fundou a igreja do Colossos em suas viagens missionárias. Quem fez isso foi um dos seus colaboradores, chamado Epáfras. Epáfras, sim, foi visitar a Paulo, que estava preso, e lá na cadeia, Paulo narrava a Paulo, mostrava a Paulo todos os frutos, todas as bênçãos, tudo que o Espírito Santo estava fazendo na igreja de Colossos, mas também apresentava a Paulo algumas preocupações. E essas preocupações, elas estão assim evidenciadas no verso 2. E, à medida que Paulo tomava conhecimento, ele escreveu à igreja de Coríntios a sua orientação. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? A sua orientação com relação a essas pressões que a igreja estava sofrendo, não só de forma interna, mas como também de forma externa. E isso é evidenciado logo no capítulo 8, quando ele diz assim: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossos era uma cidade grega. E a cidade grega, a Grécia, de modo geral, é o berço da civilização moderna. Tudo que nós vivemos, todo o contexto social que a gente experimenta, não só aqui no Brasil, mas em diversos países do mundo, vem da cultura grega. Então, Deus levantou essa nação por um propósito. O propósito dele era exatamente transformar, trazer uma mudança. Antes da Grécia, por exemplo, o que existia era um reinado absolutista, era o rei ou o imperador. A partir da Grécia, não. A partir da Grécia, o poder estatal ele ficou descentralizado. Então, a população poderia exercer o poder político através de representantes eleitos. Existia um Senado, e esse Senado fazia a ponte entre as necessidades da sociedade e traduzia em serviços, vamos colocar assim. As leis eram elaboradas de forma popular para que aquelas pessoas pudessem ser atendidas dentro da sua necessidade. Era o esboço do que mais ou menos acontecia na tripartição dos poderes, vamos colocar assim. Era o legislativo atuando. Nós podemos lembrar também que foi na Grécia, em Atenas, por exemplo, quando o apóstolo Paulo encontrou aquele altar do Deus desconhecido. E era no Areópago. E o Areópago era o lugar onde as demandas civis da sociedade elas eram externadas, eram resolvidas. Os areopagistas, né, melhor dizendo, nome complicado, eram como se fossem os juízes. Eles que julgavam as demandas civis, por exemplo, daquele povo, era o judiciário. E o império era como se fosse o executivo, mais ou menos essa tripartição. E mais ou menos o Império Grego, dentro dessa linha racional humana, era um império que estava crescendo, ele tinha pelo menos sua ocupação em 3 continentes, era Europa, Ásia e África. Né? Alexandre o Grande conquistou esse território gigante aí. E, a partir daí, a principal fonte dessa riqueza toda era exatamente a conquista de reinos. Então, à medida que eles conquistavam reinos, eles não mais, como na antiga monarquia, impunha pesadas despesas, trabalho escravo, mas, ao invés disso, eles impunham pesados impostos. Então, a Grécia não só crescia em territorial, mas também crescia em economia, em dinheiro, em recursos. Sem falar dos próprios filósofos que existiam, que acabaram norteando toda essa política. Os filósofos mais contemporâneos, Sócrates, Aristóteles, Tales de Mileto, Platão, criando uma racionalidade humana dentro de um convívio próspero. E essa prosperidade dá a sensação de que estamos no caminho certo, que a coisa é por aqui. Está preenchendo, tanto que esses filósofos, toda essa ideia da cultura grega, mais tarde, no contexto posterior, vai ser chamado de renascimento, é o nascimento do antropocentrismo.
É a retirada da divindade do convívio humano para colocar o próprio homem. O homem é que passa a ser o objeto de satisfação. Essas culturas filosóficas, ideológicas, promovem isso. E a gente até hoje percebe isso da nossa própria sociedade, porque somos advindos dessas influências, daquilo que a gente vive. E é sobre isso, essa pressão externa que a igreja estava sentindo, porque é um contexto totalmente abissal, é diferente o que um do outro. Como é que pode entrar dentro de um contexto social o que, por exemplo, Lucas estabelece lá no capítulo 1 de Atos? E vendiam os seus bens para que não faltasse o alimento e comiam seu pão com alegria e singeleza de coração. São linhas de ideologias totalmente diferentes em relação à outra. E uma racional humana estava pressionando a outra. E é isso que o apóstolo Paulo coloca aqui no verso 2, quando ele diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias vãs, sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de tudo, tanto principado quanto potestades. É muito fácil, fazendo uma ponte sobre o que a igreja de Colosso estava sendo pressionada e o que nós vivemos naturalmente hoje, como até a própria influência da cultura greco-romana, que muitas vezes a gente confunde o que de fato é importante, o que de fato faz sentido na vida do homem, da igreja, do pai. Hoje é Dia dos Pais. Nós vimos aqui uma apresentação muito bonita dos nossos adolescentes, quando ela apresenta o mercado dos pais, né? Cadê a mercadora dos pais? A mercadora dos pais está ali. Em algum momento da história, foi conveniente, a partir do contexto social, político e econômico em que a família está inserida, que um pai fosse desleixado. Isso, para ele, foi uma construção pessoal, a partir daquilo que ele viu, a partir das suas próprias experiências, que não fazia muito sentido ter o cuidado necessário com relação à sua família, ter a percepção de dar aquilo que se precisa, não ser negligente na sua função. O pai autoritário, qual é o outro pai? Foi o pai autoritário, desleixado e exemplar, e o pai exemplar. Foi a construção do pai exemplar que foi também exposto ao mesmo ambiente na cultura em que se vive hoje em dia, que ele entendeu que era importante dar o exemplo e buscar a construção de um relacionamento profundo. Porque Deus se relaciona no relacionamento, na profundidade daquilo que se vive. É ali que Deus trabalha. Não existe um manual, uma regra certa de como se fazer, não existe. É na prática, é no dia a dia, é no conhecimento, é entendendo, é falhando. Às vezes a gente falha achando que está falhando, mas a nossa falha pode ser um acerto. E às vezes o que a gente entende por acerto pode não estar tão certo quanto deveria. Isso é muito subjetivo. Mas isso se aprofunda e se conhece de fato através do Espírito Santo, do relacionamento. Porque ele, no aprofundamento das relações pessoais, é que vai definindo de fato aquilo que vai ser feito, aquilo que é perfeito. Por exemplo, na cultura greco-romana, o patriarcado romano, por exemplo, ele tinha um poder de mandar matar tanto a esposa quanto o filho. Se ele entendesse que, de alguma forma, a esposa não estava contente com o que ele gostaria que fosse, isso estava na lei, faz parte da cultura. Ele mandava matar. Se o filho não estivesse dentro daquilo que ele entendesse que deveria ser, ele também mandava matar. Depois construía uma nova família, casava de novo, né? Tinha uma nova esposa,
constituía uma nova família e começava tudo de novo. E esse ciclo ia acontecendo até que ele entender, até que ele se cansasse de ficar arrumando família, de família em família, de família em família, até que alcançasse o ideal que ele entendesse que deveria ser. Estava na cultura, estava na lei. Mas nem sempre, não é essa a filosofia. E é disso que o apóstolo Paulo vem acrescentando e vem mostrando. No capítulo 1, ainda de Colossos, o apóstolo Paulo é muito cuidadoso. Por exemplo, quando ele vai escrever a Coríntios, uma igreja que também é grega, uma igreja que da mesma forma estava em meio a toda essa cultura filosófica, ideológica, e passava por dificuldades tremendas, porque tinha imoralidade, tinha corrupção, uma série de coisas acontecendo. Devido a esse contexto, ele escreve uma poesia belíssima, lá em 1 Coríntios 13, que vai falar sobre a excelência do amor. E volta em meia a todo aquele contexto que Coríntios, todos os desafios que a igreja de Coríntios passava, ele, da mesma forma que ele fez agora que ele fez com a igreja de Colossos, ele fez com a igreja de Coríntios. E ele voltava ao poema, né, e apresentava o amor como resposta a todas essas demandas. E na igreja de Colossos, ele também tem por prática, acabou fazendo por prática a mesma coisa. No capítulo 1, do verso 15 ao verso 20, ele também apresenta uma poesia. E essa poesia, ele volta e meia, com frequência, melhor dizendo, ele volta a ela para poder apresentar à igreja a solução a todas essas pressões em que elas estavam passando, mediante a sua nova condição de fé, mediante a sua nova postura em relação a Deus e aquilo que eles queriam viver a partir de então. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, de verso 15 ao verso 20. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre toda a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Todas essas filosofias, todo esse entendimento, todas as influências que nós possamos estar sentindo a partir do momento que nós somos seres relacionais, se não for em Cristo Jesus, não faz o menor sentido. Toda a pressão que o mundo possa estar exercendo, toda percepção que se possa ter, seja materialista, seja não materialista, seja racional ou não racional, não importa. Se não tiver a Cristo, não faz o menor sentido. Todas as coisas só existem porque estão subsistidas nele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele criou todas as coisas.
como foco, como objeto do seu resultado final, não faz o menor sentido. É como se a gente tirasse de fato a mão do volante, porque a igreja de Colossos vivia essa ideia. Porque a partir dos rudimentos da ideologia humana, o homem está no controle, ele é que está no volante, ele é que decide. O patriarcado era assim. Mas a partir do momento que a gente tira a mão do volante, entrega o senhorio a Cristo, para que Ele dirija conforme a sua vontade, conforme aquilo que Ele determina, a coisa é diferente, a coisa muda. Porque tudo que está próximo de nós, tudo que nós experimentamos, todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos, tudo aquilo que a gente quer experimentar e quer crescer e aprender no conhecimento de Cristo, vai ser trabalhado por Ele, do jeito dEle, da maneira dEle, em todas as esferas da nossa vida. Porque tudo foi criado por Ele. Toda a imagem que se cria, a partir de pensamentos, ideias, sugestões, formas da sociedade, até o nosso contexto social, político e econômico, ao qual se baseia para que a sociedade viva de forma ordenada, foi permissão dEle, Ele criou. Todos nós estamos inseridos nele. Precisamos trabalhar, precisamos viver, precisamos pagar conta. Todo esse contexto humano em que a gente vive foi permissão de Deus, Ele criou. Parece distante, porque fora do contexto religioso, espiritual, que a gente vive, parece mais uma coisa mecânica, natural do dia a dia, do que uma construção de fato de Deus. Mas, de fato, é o que aconteceu. Deus criou. É dEle. Estamos inseridos em alguma coisa que pertence ao Senhor e é dEle. E o convite de Deus é que nós vejamos o mundo a partir da lente dEle, sempre. Porque seja lá o papel na sociedade que nós estejamos exercendo nele, estaremos exercendo com primazia, com excelência. Vivendo e entregando ao Senhor aquilo que é dEle. Começando primeiro pela fé, tirando a mão do volante, deixando Ele dirigir. O senhorio é dEle, a bênção é dEle, tudo pertence a Ele. É difícil. A preocupação de Epáfras, era grande nesse sentido. Mas mesmo assim, o Senhor, por misericórdia, através do seu servo, incentivou o seu povo, da então nova agência da igreja de Colossos, a perseverar nesse caminho. Em meio às diversidades das ideias, do senso comum, né, tão amplo que existe a partir da mente de cada ser humano, a unidade persiste. O convite à unidade é exatamente confiar em Deus e na sua justiça, independente das nossas percepções. Nossa percepção natural, ela é humana, ela vai até um certo ponto, mas a de Deus é infinita. Ela vai muito além do que os nossos olhos podem ver. E tudo que nós venhamos a conquistar dentro desse contexto, seja ele qual for, contexto material, que venha a prosperidade material, prosperidade emocional, prosperidade ideológica. Paulo, aqui mesmo na carta de Colossenses, ele fala que o final é que, se não tiver em Cristo, isso se esvai assim, como se fosse uma cachoeira. Se esvai, vai embora, não tem sentido, ela não preenche a alma. Mas se estiver em Cristo, aí é outra história. A divisa fala em Colossenses, eu vou ler a divisa que está em Colossenses capítulo 3, verso 14. Para encerrar. Diz assim: acima de tudo, porém, estejais o amor, que é o vínculo da perfeição. Onde estão os jovens e adolescentes da igreja?
mais importante. Eu queria perguntar a vocês, assim como a gente faz lá na nossa classe, quem, a despeito de toda a filosofia humana que possam ser apresentadas a vocês no dia a dia, da vida, do contexto em que vocês estão inseridos, vocês vão entregar ao Senhor a confiança na sua justiça e no seu amor, independente de qualquer coisa que vocês estejam ouvindo dos rudimentos humanos. Levanta o braço. Acho que não foi claro, né? Quem vai confiar no Senhor, no seu amor e na sua justiça, diante de toda a filosofia humana que vai ser apresentada contrária a Ele, levanta o braço. Essa é a unidade diante da diversidade. Nesse momento eu gostaria de orar com os irmãos, convidar os jovens e adolescentes que quiserem para estarem aqui na frente, para nós orarmos juntos. Pode ficar à vontade. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por tua boa mão na vida do teu povo e por revelares, ó Deus, a Cristo, para que as circunstâncias da nossa vida possam ser vividas com clareza e definição a partir da confiança, ó Deus, através da fé no teu amor e na tua justiça. Continue, Senhor, nos conduzindo. Livra-nos, ó Deus, de todo mal e nos ajuda diante das nossas dificuldades, daquilo que nos acomete, que por alguma forma possa ser instrumento para nos tirar dos teus caminhos, para nos livrar para longe de ti e nos confundir o entendimento com vãs filosofias que não se sustentam por si só. Faz, ó Deus, que cada dia mais a tua doutrina, o teu amor possa estar afincado nos nossos corações, para que possamos ser fortes e cumprir, ó Deus, acima de tudo, a tua boa palavra nas nossas vidas e cumprir o teu propósito conforme a tua vontade, aonde quer que o Senhor nos enviares. Obrigado pela vida dos jovens e adolescentes dessa igreja, Senhor. Guarda cada um. Continua, Deus, sustentando os seus familiares, seus pais, Senhor, diante de tantas dificuldades, tantos desafios que nós enfrentamos na sociedade, de modo geral. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor tem um controle de todas as coisas e guarda, ó Deus, sobre todas as coisas aqueles a quem Tu tens chamado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Olha, fica aqui, tá bom? Fica aqui ainda mais um pouquinho, porque tem algumas coisas para falar. Primeiramente, vamos todos orar só mais uma vez, tá bom? Não só pelo pregador, mas por todos os pais que estão aqui e aqueles que também não vieram. Muito bem, então. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu não sei como eu posso agradecer, Senhor, por por fazer parte de uma família tão amorosa, tão protetora e exemplar também. Eu realmente sou grato por fazer parte dessa família.
E eu tenho certeza que posso dizer o mesmo a todos os outros que estão aqui, Senhor, que têm ótimos pais, que cuidam dos seus filhos, que ensinam lições que vão levar para a vida toda, Senhor. E isso é muito lindo de se ver e também de presenciar. Isso é algo que, sinceramente, eu realmente gosto muito. Adoro ver isso. E então, por isso, Senhor, continue os abençoando esses pais que se importam muito com seus filhos, Senhor. Que eles sejam motivo de aprendizado, de esperança e muito mais. Abençoe-o, Senhor. Continue cuidando bem deles, Senhor. Porque esses pais são a chave, uma peça importante para fazer com que nós sejamos pessoas exemplares também para os outros. Em nome de Jesus. Amém. Uma última coisa também. Desculpa aí, gente. Pode fazer um favor? Poderia abrir o zíper do casaco? O meu. Abrir o zíper.